Nesta semana, nós exploraremos duas histórias bíblicas que visam fortalecer a nossa fé, ao nós vivenciarmos os acontecimentos finais da história descritos no livro de Apocalipse. Muitas pessoas modernas pensam que Deus é um Criador, mas que nos deixou entregue à própria sorte, não intervém nos acontecimentos que ocorrem nesse mundo, na vida, nas lutas e nos sofrimentos humanos. Mas, ao extrairmos algumas lições nessa semana da experiência de Ruth e de Esther, nós vamos perceber que, mesmo respeitando o nosso livre-arbítrio, o Senhor atua de modo sempre presente, guiando-nos à direção final da solução para o problema do pecado. Assim podemos confiar sempre na provisão e na direção de Deus. O impactante início do livro de Ruth, no Antigo Testamento, nos situa na história, dizendo-nos que Elimeleque, um judeu piedoso que morava em Belém, cujo nome significa cidade do pão, saiu de sua terra para habitar na terra de Moabe, porque havia uma grande fome na Judéia. Ele levou consigo sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. Lá eles permaneceram por 10 anos. E Malom e Quilion se casaram com jovens moabitas, Orfa e Ruth. Porém, a desventura ocorreu para aquela família. Morreu o pai Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e agora Noemi se vê sozinha numa terra estrangeira, junto às suas 2 noras. E ela resolve retornar para a Judéia, em busca de abrigo, de ser resgatada por algum parente, de acordo com as leis israelitas. Ela expõe a situação para suas noras. As duas poderiam continuar em Moabe e casar-se, e Orfa decide assim fazer, voltar para o seu povo e para os seus deuses. Porém, Ruth surpreendentemente diz aquilo que nós encontramos no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 16. E Ruth disse: "Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Diante dessa surpreendente descrição de Ruth, Noemi percebeu a grande provisão de Deus. Como mulher, Noemi poderia voltar para sua casa, mas não poderia voltar a tomar posse da terra que pertencera a seu marido Elimeleque. Porém, se Ruth fosse resgatada, se casasse com alguém da família de Elimeleque e de um seu descendente, então ela poderia herdar de novo a terra de Elimeleque. A história tem seu clímax quando, ao retornarem para Belém, eles encontram Boaz, um parente próximo. Boaz conhece Ruth e deseja casar-se com ela e tornar-se o resgatador. E assim Boaz aparece na Bíblia como um tipo de Cristo, porque Cristo não apenas é o nosso Criador, como ele resolveu assumir de forma real a natureza humana, nos tomar para si e para nos salvar, nos livrar do pecado, da morte e do sofrimento. Na prefiguração bíblica da história de Ruth, nós ainda percebemos 2 coisas interessantes. É que quando Boaz se deu conta de que ele queria casar-se com Ruth, ele percebeu que havia um parente ainda mais próximo dela, que seria, na verdade, o resgatador. Então, o que Boaz fez? Ele reuniu os anciãos da cidade de Belém junto ao portão da cidade e comprou diante deles o direito de ser um resgatador de Ruth. Assim, na prefiguração bíblica, Boaz é um tipo de Cristo. Para cada ser humano resgatado por Cristo, o inimigo de Deus se apresenta como se ele que tivesse o direito.
como se aquela pessoa lhe pertencesse por ser um pecador, pertencesse ao seu reino e não pudesse ser resgatado. Mas em todos os casos, Cristo sempre apresenta a sua justiça, a sua vitória sobre o pecado na cruz, a sua vitória na ressurreição, como sendo todo o suficiente para o resgate do pecador. Assim, por exemplo, foi no caso da ressurreição de Moisés. Após Moisés haver descansado no Monte Nebo, junto a Canaã, o inimigo pretendia ter direito sobre o seu corpo, porque ele achava que Moisés lhe pertencia, era seu prisioneiro, porque Moisés havia desobedecido ao Senhor no episódio da água, da rocha, tomado o lugar de Deus, como Lúcifer havia feito antes no céu e fora de lá expulso. Assim, Lúcifer achava que o corpo de Moisés lhe pertencia. Porém, Cristo refutou a acusação do inimigo. A sua justiça, o seu perdão estavam sobre o seu servo. E assim Moisés foi ressuscitado. No juízo investigativo no céu, antes da segunda vinda de Jesus, Cristo apresenta diante do universo a sua justiça, como concedida a cada pecador arrependido, que tem o seu nome escrito no livro da vida, como tendo ele direito à vida eterna. Outra história bíblica que prefigura, que retrata a ação de Deus libertando o seu povo numa crise final contra a vida dos seus filhos, conforme apresentado nas Escrituras, nós encontramos no livro de Esther. Em Apocalipse 12 e Apocalipse 13, nós percebemos que no final da história do grande conflito entre Cristo e Satanás, o inimigo de Deus tentará, inclusive, através de um decreto de morte, eliminar o remanescente fiel povo de Deus nessa terra. Nos dias da rainha Esther, aconteceu algo que prefigura essa situação. Uma história ocorrida no Império Medo-Persa, mais ou menos no 5º século a.C., quando muitos judeus já tinham retornado de Babilônia para Jerusalém, ainda muitos permaneceram na Medo-Pérsia, mesmo após a volta do cativeiro babilônico. Esther, que outrora era uma cativa judia, havia sido escolhida pelo rei Assuero para ser rainha. Amã, um poderoso oficial do rei, havia sido colocado como o segundo personagem do reino. Mordecai, tio de Esther, era um fiel judeu que se recusava a se inclinar e prestar honras e homenagens a Amã, não se prostrando diante dele quando ele passava. Aquele ímpio e orgulhoso servo de Assuero, sob o pretexto de que os judeus não estavam sendo fiéis às leis medo-persas, ele obteve do rei um decreto, mediante o qual o povo judeu todo seria morto no 13º dia do mês de Adar. Quando nós estabelecemos um paralelo entre os textos bíblicos que descrevem a queda de Lúcifer no céu e a experiência de Amã, retratada no livro de Esther, nós percebemos que Amã tornou-se um inimigo maligno do povo de Deus, tal qual Lúcifer. Naamã recusava-se a reconhecer a supremacia do Senhor. Assim é que o inimigo sempre tenta destruir aqueles que servem fielmente a Deus. E foi o que Amã, inspirado por Lúcifer, tentou fazer. Porém, Deus usou a rainha Esther para livrar o seu povo da morte. Para um tal tempo, Deus a colocara como rainha na Medo-Pérsia. Quando nós traímos algumas lições da vida da rainha Esther para os nossos dias, nós percebemos que no Apocalipse, nos últimos dias da história, em sua luta contra a igreja de Deus, o Apocalipse diz que o inimigo tentará até mesmo um decreto de morte, numa grande perseguição final contra o povo de Deus.
Mas nós não necessitaremos de temer naquele momento. Por quê? 2 grandes motivos. Primeiro, há sempre um padrão bíblico nas profecias das Escrituras sobre a perseguição aos filhos de Deus. Surge em tempos difíceis, de rebelião contra Deus, provas, dificuldades, ameaças, decretos contra o povo de Deus, mas sempre no final é prometida uma libertação. Podemos crer nisso. Segundo lugar, nós não precisamos nos concentrar nas lutas que teremos que enfrentar, porque o Senhor proverá a solução para cada uma de nossas necessidades. Outro ponto, nós temos o privilégio de vivermos os últimos momentos da história do mundo. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para esse tempo como seus filhos. Assim nós podemos ter certeza que não atravessaremos sozinhos os últimos acontecimentos da história. Enfim, os momentos finais descritos no Apocalipse, eles irão atemorizar aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Porém, serão momentos de conforto, de alegria e de paz, sob a proteção dos anjos e a guia do Espírito Santo para aqueles que amam, temem a Deus e são seus filhos. Todos aqueles que amam ao Senhor podem confiar no seu cuidado, na sua proteção, na sua direção. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime e nos inspire ao termos essa convicção em nossa vida.